Podemos assentar um instante, meus amados irmãos, em Jesus Cristo. A primeira leitura da missa de hoje é da carta de São Tiago. A carta de São Tiago é considerada no Novo Testamento como a carta católica, ou seja, uma das 7 cartas católicas. Nós temos as cartas de Paulo, que são direcionadas a comunidades específicas como Efésios, Coríntios, Romanos, Gálatas, e temos as chamadas cartas católicas, que tratam de problemas da comunidade. E São Tiago escreve aos cristãos dizendo o seguinte: a fé que vocês têm em Jesus Cristo não deve admitir acepção de pessoas, ou seja, discriminação entre as pessoas. A palavra é forte de São Tiago quando ele diz não deve admitir, porque há os que pensam e os que pensavam já naquele tempo que a fé podia tudo, né? Eu tenho fé em Deus, então eu posso discriminar, eu posso fazer o que eu quero com o outro, eu posso ofendê-lo, magoá-lo, o importante é que eu vá para a missa, que eu cumpra a minha obrigação. E São Tiago está dizendo hoje assim, que a nossa fé não deve admitir isso. E ele dá exemplos, né? Se a gente trata uma pessoa bem vestida e discrimina o outro que é pobre, a gente invalida o nosso ser cristão. E ele até diz: não escolheu Deus os pobres desse mundo para serem ricos na fé? Como é que nós discriminamos estes e dizemos amar a Deus? Pois bem, meus irmãos, essa diferenciação entre as pessoas já existia naquele tempo. E São Tiago está dizendo que isso não deve fazer parte da nossa fé. Muitas pessoas já naquele tempo, e bem antes também, entendiam que bastava amar a Deus, como se o amor a Deus não incluísse o amor e o respeito ao próximo. Por isso que a nossa fé, já dizia Padre Zezinho, o grande Padre Zezinho, ela tem 2 movimentos, né? Uma é vertical, que liga o ser humano a Deus, esta haste grande, significa, é o seu momento de adoração, é o seu momento de culto, é o seu momento de intimidade com Deus. Mas existe também na nossa fé uma outra haste. Essa haste horizontal, ela quer dizer que eu sou chamado a abraçar os outros, a me relacionar com os outros. Que a minha fé não é só vertical, ela é também horizontal, ela é de relacionamentos. Queridos, o Antigo Testamento, o povo de Deus custou a entender isso, porque os 10 mandamentos rezavam: ame a Deus sobre todas as coisas, não adores outros deuses, tudo da relação homem e Deus. Mas a partir do 4º mandamento, quem lembra? Honrar pai e mãe. Aí começa da relação com o próximo. Não levante falso testemunho, não adultere, não mates, não roubes. Isso é com relação ao outro. Mas o Antigo Testamento, durante muito tempo na lei judaica, se disse assim: olha, olho por olho, dente por dente. Se você vai na sinagoga, se você vai no templo, se você faz sua oferta e o outro te ofendeu, ofenda também. E Jesus vem romper com isso, dizendo: se eu faço acepção de pessoas, eu invalido a minha fé. Portanto, meus irmãos, no Evangelho, a discussão, digamos assim, entre Jesus e Pedro é justamente sobre um choque de mentalidade. Pedro não admite que as pessoas maltratem Jesus. Jesus começa a falar que ele vai ser rejeitado, que ele vai ser ridicularizado, que ele vai ser açoitado, vai sofrer muito e vai morrer. As pessoas vão matá-lo.
E Pedro acha aquilo uma injustiça muito grande. E Pedro repreende Jesus, dizendo: não, isso não vai acontecer, isso não pode acontecer. Na mentalidade de Pedro, que é a mesma mentalidade que São Tiago está condenando na primeira leitura, se alguém viesse a fazer isso, ele devolveria na mesma moeda, como de fato fez. Quando tentaram prender Jesus, o que foi que São Pedro fez? Cortou a orelha do soldado. E Jesus ainda disse para ele: olha, guarde a tua espada na bainha. Quer dizer, não vamos fazer acepção de pessoas, não vamos pagar o mal com o mal, vamos fazer diferente do que o que aí está. Eu até entendo, meus queridos irmãos, se a nossa fé fosse só vertical, ela até seria mais fácil. Bastava eu ir à missa, bastava eu dizer para todo mundo que eu adoro Jesus, que eu amo Jesus, mas não me preocupar em amar, em perdoar, em conviver, em tolerar e respeitar o outro. A minha fé só tem uma haste, está faltando a outra. Está capenga a minha fé. Está uma fé mutilada. Uma fé que não se preocupa hoje com o que aconteceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro. É uma fé mutilada. É cristão só de boca. Quem não se preocupa com a Petrópolis aqui em Guaratinguetá, com as pessoas necessitadas aqui ao redor da nossa cidade. Quem não se preocupa que isso pode acontecer também com as famílias que moram aqui na beira do rio, desassistidas, está com a sua fé capenga, mutilada. Quem não se preocupa em fazer o mínimo que possa pelo outro, que São Tiago chama de o outro mais pobre, mais necessitado. Porque Deus, meus irmãos, Ele não vai colocar pessoas boazinhas a vida inteira do seu lado, não. Ele vai colocar pessoas difíceis, complicadas, para você conviver com elas. E não adianta você rezar para Deus tirar essas pessoas. Você tem que rezar para Deus lhe dar mais paciência. A oração vai mudar você. É você que tem que mudar. É você que tem que se transformar. É mais fácil a gente apontar os defeitos dos outros. Não, Jesus, que isso não te aconteça. Se acontecer, eu corto a orelha do soldado. Eu elimino quem pensa diferente de mim. Essas pessoas estão todas erradas. Não vamos deixar ninguém cruzar o seu caminho. Jesus diz: afasta-te de mim, Satanás. Não é assim, não. Eu é quem tenho que mudar. Eu é quem tenho que procurar ser melhor. Ai, Padre, como eu rezo para fulano mudar, para fulano amar mais, para fulano perdoar mais. Começa a rezar para você amar mais, compreender mais, aceitar o outro como ele é, inclusive com seus defeitos também. Porque não és santo e nem melhor do que ninguém. A oração muda você. E através de você, as coisas vão começando a mudar ao redor. A gente está rezando errado. A gente reza de cima para baixo, né? Olhando os outros todos como pecadores. Olhando as pessoas de cima para baixo. Achando que o mundo está lá todo em pecado e eu que estou nas alturas. Mas a Bíblia diz que Deus resiste a quem é soberbo e dá sua graça a quem é humilde. Por isso mesmo, meus irmãos, nós devemos observar duas vertentes nesta repreensão de Jesus a Pedro. Primeiro, que Pedro estava errado. Estava errado na sua maneira de pensar sobre Deus. Ele achava que Jesus tinha que afastar todo mundo que pensasse contrário dele. E Jesus disse: não é por aí, Pedro. Essa é a primeira vertente. A segunda vertente, que é a mais difícil e é a maior virtude do nosso padroeiro. O que é que você faria se uma pessoa que amasse você olhasse para você e dissesse assim: vai para longe de mim, Satanás?
Você estava no outro dia junto dessa pessoa? Dormiria com esta pessoa? Comeria no mesmo prato com ela? Conviveria na mesma casa que ela? Morreria por ela? Pedro, sim. Foi chamado de Satanás, pediu para se afastar dele e ele continuou até a morte ao lado de Jesus. Isso ninguém observa nos evangelhos, né? É mais fácil olhar Pedro como negador de Jesus, como aquele que chorou, que se arrependeu, mas ninguém olha o quanto Jesus foi duro com ele. Foi duro mesmo. E mesmo assim, ele não saiu do lado de Jesus. E aí eu me lembro como eu sou melindroso, como eu me ofendo fácil com as coisas. Por muito menos, Senhor, se alguém pisar na minha unha, não precisa nem pisar no meu pé. Se pisar na minha unha, já dói o meu corpo inteiro, nunca mais falo com a pessoa, mude de religião, mude de igreja. E São Pedro foi chamado de Satanás na frente dos outros. Foi repreendido por Jesus e continuou com ele, como se dissesse assim: a tua repreensão é para o meu bem, eu que tenho que mudar, eu que tenho que transformar-me. Não adianta eu ficar querendo mudar todo mundo, mudar os outros e eu não me transformar. A mudança começa a partir de mim. Então eu aceito, Jesus, a tua repreensão, mas eu não saio do teu pé. Eu não saio de junto de ti. Noutra passagem do Evangelho, ele disse para Jesus abertamente isso. Jesus novamente disse a ele e aos outros: vocês também não querem ir embora? Jesus disse: nós não temos para onde ir. A quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós não temos para onde ir. Não adianta você me mandar embora que eu não vou. Estou lembrando aqui de Dom Darcy Nicioli, que foi mandado embora do seminário quando ele era jovem seminarista, e ele disse que não ia embora, né? Aí depois, hoje é bispo da igreja. Então, tem situações, e muitas, em que nós devemos rezar para que Deus nos mude, nos transforme. Que através dessa mudança, desta conversão, muita coisa boa vai acontecer ao meu redor. Porque eu ainda não estou convertido. Eu ainda não estou mudado. No dia que eu mudar, no dia que eu me converter para valer, e isso não é só uma vez, é várias e constantemente, aí sim você vai ver um mundo diferente. Porque um cristão convertido e se convertendo é uma luz no meio das trevas. Amém.